Habemus Papam. Jorge Mário Bergoglio. Esse é o nome de batismo do primeiro homem latino-americano a chegar ao posto mais alto da Igreja Católica. Bergoglio nasceu em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936. Foi um homem de posições firmes, contundentes e muitas vezes polêmicas. Ele foi eleito Papa em março de 2013, em um cenário inédito nos últimos séculos. Sucedeu Bento XVI, que decidiu renunciar em um momento de profunda crise na cúpula da igreja. Bergoglio escolheu o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. Era uma clara sinalização de que o novo Papa teria um olhar especial para os mais pobres e desfavorecidos. Foi o primeiro Papa não europeu em mais de 1.200 anos, o primeiro Papa jesuíta da história. Chamou a atenção por sua postura mais carismática, quase sempre bonachão e bem-humorado. Certa vez, ele viralizou numa interação com brasileiros. Santo Padre, prega per noi brasiliani. Voi non avete salvezza, troppa cassascia e niente preghiera. Eleito Papa, Francisco abriu mão de viver no Palácio Apostólico e preferiu morar na Casa Santa Marta, que era uma espécie de hospital construído no papado de Leão XIII em 1891. A justificativa não foi necessariamente o luxo do palácio. Segundo Francisco, o palácio se parece um funil, com uma entrada bem estreita e um corpo largo. Somente uma pessoa por vez pode entrar ali, e eu não consigo viver sozinho. Eu preciso viver no meio das pessoas, afirmou o Papa. O Brasil foi o primeiro país visitado por Francisco. Em 2013, mais de 3,5 milhões de pessoas foram à Jornada Mundial da Juventude na praia de Copacabana. Segundo o Ministério do Turismo, foi a maior movimentação oficial de visitantes em uma única cidade do Brasil até hoje. Antes de chegar ao Rio, Francisco visitou a Basílica de Aparecida, onde permaneceu por poucas horas. O Papa é chefe da Igreja, mas também de um Estado, o Estado do Vaticano. Com os presidentes brasileiros, o Papa se encontrou com Dilma, na passagem que teve pelo Brasil em 2013. Depois, em 2017, recusou um convite de Temer para visitar novamente o país, alegando uma intensa agenda. Na época, o Papa ressaltou que a crise brasileira, após o impeachment da presidente petista, não era de fácil solução. Em 2021, Bolsonaro foi a Roma para a cúpula do G20, mas não teve um encontro pessoal com o Papa. No ano seguinte, o pontífice enviou publicamente condolências pela morte da mãe do então presidente. Lula se encontrou algumas vezes com Francisco, a última em junho de 2024, durante o G7. No último dia 12 de fevereiro, a primeira-dama Janja da Silva teve uma audiência pessoal e fechada com Francisco, sendo assim uma das últimas figuras públicas a se encontrar com o pontífice em vida. Francisco se posicionou inúmeras vezes em discursos, documentos e entrevistas sobre o problema da tragédia climática enfrentada pela humanidade, sobre a crise humanitária vivida por refugiados e tantos outros imigrantes, e também sobre os absurdos da desigualdade social que deixa milhões de famintos ao redor do planeta. Seu texto da encíclica Laudato Si entrou para o compêndio de textos da doutrina social da Igreja, com sua defesa da ecologia integral e a crítica ao consumismo e ao desenvolvimento irresponsável. Pela força de seu pontificado, conseguiu fazer com que a Igreja Católica voltasse a ser uma voz importante nos debates mundiais. Francisco foi um pacifista pouco ouvido em tempos extremamente bélicos. A guerra é absurda e cruel. É uma empresa que não conhece crise nem mesmo na pandemia, disse o Papa sobre a invasão russa na Ucrânia. No entanto, suas intenções de superar conflitos não foram refletidas em ações, diferente de alguns de seus antecessores que foram mais ouvidos, como João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. O tema do combate às guerras foi recorrente nas falas do pontífice e recentemente voltaram a levantar atritos com Israel, por causa das incursões em Gaza. Uma coisa que me faz sofrer muito é a globalização da indiferença. Virar o rosto para o outro lado e dizer: o que me importa? Não me interessa, não é problema meu. Uma característica de Francisco que chamou a atenção de muitos vaticanistas foi a capacidade de ouvir. Para muitos, no entanto, essa potencialidade não resultou em ações práticas. Um exemplo foi o estímulo à acolhida de grupos LGBT+, na igreja. Quem sou eu para julgar? Disse ele em uma de suas viagens. Em uma outra, ele ressaltou que o preconceito contra homossexuais era pecado. Isso não resultou, porém, em mudanças doutrinais ou estruturais na igreja. O ato homossexual em si continua a ser considerado pecado. Francisco chegou a dizer que o celibato dos padres era momentâneo e poderia ser reformado no futuro. Mas apesar do tema ter sido suscitado no Sínodo da Amazônia, que sugeriu a figura dos homens casados para servir os altares,
nem chegou a ser citado no documento de conclusão do Papa a respeito de seus sonhos para a religião. Ao mesmo tempo, Francisco alterou inúmeros procedimentos jurídicos ligados à questão da pedofilia entre os clérigos católicos. Em seu pontificado, as denúncias levaram até a julgamentos de cardeais por supostos encobrimentos. Sua resposta mais prática foi o documento Vos Estis Lux Mundi, Vós sois a luz do mundo, em que determinou a criação por todas as dioceses de um sistema acessível a quem quiser fazer uma denúncia, bem como a total proteção e assistência aos denunciantes. Do ponto de vista administrativo, ele eliminou cargos e promoveu uma reforma na Cúria, reduzindo consideravelmente os privilégios da elite. Um papa apaixonado por futebol. Argentino, ele celebrou durante o seu papado a Libertadores inédita de seu clube do coração, o San Lorenzo, e a Copa do Mundo de 2022, que acabou na mão dos hermanos. Bergoglio conviveu com Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, até o dia de sua morte, em 31 de dezembro de 2022. A convivência entre dois papas vivos é algo absolutamente raro na Igreja Católica. Um contexto especial que rendeu até filme, Dois Papas, do brasileiro Fernando Meirelles. Quando Bento morreu, pela primeira vez na história da Igreja, um Papa celebrou o funeral de seu antecessor. A saúde de Francisco ficou mais debilitada nos últimos anos. Ele tinha um histórico de problemas respiratórios agravados por uma bronquite infecciosa. O Papa chegou a celebrar audiências em sua casa por conta da doença. Sua situação piorou quando o Vaticano anunciou uma infecção polibacteriana e o estado crítico de saúde do Papa, que não resistiu. Aos 88 anos, a morte de Bergoglio agora implica na escolha de seu sucessor. Durante seu papado, Francisco escolheu 111 dos 141 eleitores do próximo conclave. Dos outros 30, 24 foram escolhidos por Bento XVI e apenas 6 por João Paulo II. Em 2013, quando o argentino foi eleito, 56% dos cardeais eram europeus. Francisco buscou então as chamadas periferias da Igreja, com foco sobretudo na África, Ásia e Oceania. Agora, a Europa tem 41% dos votantes, com 58 eleitores. A América tem 38%, a Ásia 24%, a África 17% e a Oceania 3%. Ao todo, são 7 brasileiros. O conclave deve ocorrer nas próximas semanas, após o funeral de Francisco no Vaticano.